Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Este é o primeiro vídeo deste canal que eu estou trazendo para vocês e será um grande prazer poder conversar com você, poder falar com você. E eu quero aproveitar esse momento para que você tão logo, se inscreva em nosso canal, tá bom? Curta aí, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas que você gosta, tá bom? Bom, pessoal, meu nome é Gildeone Kleber e este é o canal Mente Livre. Este canal foi feito com o intuito de trazer aqui diversos temas, diversos assuntos, para que nós possamos, assim, juntos crescer em aprendizado, em aprendizagem e tudo mais, tá bom? Então eu quero aproveitar este momento aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês, tá bom? De maneira poder externar para cada um de vocês um pouco da minha história. Talvez essa história minha possa ajudar alguém aí do outro lado que talvez está passando por estes problemas que eu já passei e possa servir também como uma injeção de ânimo, né? Possa servir também, te dê uma motivação para que você também possa superar algum momento difícil que você esteja atravessando na sua vida, tá bom? Pessoal, eu queria começar dizendo, né, de uma fase muito complexa que eu vivi na minha história de vida e está caminhando aí para uns 5 anos, onde eu escolhi, eu optei, né, em poder morar sozinho. Então eu fui casado há quase 11 anos, vivi dentro de um relacionamento e, né, deste relacionamento vieram 2 filhos maravilhosos que eu tenho, sabe? E, né, foram alguns anos difíceis, né, porque eram eram momentos que a gente foram vivendo que a gente tinha que enfrentar, né, a falta de muitas coisas dentro de casa. Então, basicamente, né, praticamente a gente vivia com o básico. Então, assim, não havia, né, uma vida de luxo, não tinha. A gente se alegrava muito, né, quando às vezes a gente tinha pequenas conquistas. Então, mas com o passar dos anos, lidando com problemas, vivendo experiências boas, vivendo experiências também agradáveis, maravilhosas, mas infelizmente o meu relacionamento chegou a um fim, né? Chegou a um final, como muitos relacionamentos também que não dão certo por vários motivos, né? Muitos relacionamentos hoje que eles terminam, eles acabam por motivos de finanças, né? Por motivos de traição, por motivos de não poderem no relacionamento estarem ali zelando do relacionamento, né? Tendo um relacionamento que seja ali cuidado, né? Sendo ali, enfim, sendo uma construção para este relacionamento. Pois bem, gente, então assim, após o término do meu relacionamento, eu me vi numa situação muito difícil, né? Emocionalmente falando, falando assim na questão mental, falando no quesito dessa desorganização que houve internamente dentro de mim. Então, consequentemente, eu passei por um período que me levou, né, a um processo depressivo. Então, eu me vi num momento
vivendo um estado de depressão que também culminou, também trouxe, né, um quadro de ansiedade muito grande por conta disso, né? Por conta de toda a mudança, de toda de tudo aquilo, né? Que era a família que a gente estava ali inserido naquele contexto. Filhos por perto, os filhos, você ter um relacionamento familiar, né? Mas o que eu precisava fazer alguma coisa para poder sair daquele estado. A situação ela ficou muito complicada. É interessante, gente, que esses dias atrás eu estava conversando com uns dois amigos e tinha algo que eu nunca falei para ninguém. Eu me abri para eles, né? Eu externei e falei para eles sobre algo que eu vivi logo após o término do meu relacionamento. Eu estava morando, né, em outra cidade e, e morando lá e me vi sozinho morando naquela casa, né? E aí o que que aconteceu, gente? Eu fiquei tão mal, fiquei tão psicologicamente abalado que algo interessante que o estado que eu me encontrava ali e eu me vi foram se passando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e quando chegou aí dentro de 10 dias eu olhei e reparei que eu não havia tomado banho durante 10 dias e ficando ali sozinho dentro daquela casa. E foi muito complicado, gente. Foi muito complicado aquela situação, sabe? Mas eu precisava lutar contra aquilo. Eu precisava agora tomar agora entrar numa corrida para poder viver uma situação oposta, né, àquela que eu agora me encontrava. Então, gente, passaram-se alguns meses, né? Então eu, passando por essa situação, eu cheguei a consultar, procurar um profissional que acabou me receitando, né, para tomar antidepressivos, mas infelizmente esses antidepressivos, não estou dizendo que quem faz uso não deva tomar, mas para mim essa medicação acabou afetando, interferindo o meu sono. Então eu fiquei no primeiro dia dormindo legal, no segundo dia então eu vi que eu fui perdendo o sono e isso foi impactando mais a minha saúde. Então foi quando eu decidi poder fazer a caminhada, né? Fazer algumas trilhas, de poder fazer caminhada para o meio da natureza, de poder sair de dentro da cidade para ambientes onde tinha mais vegetação, onde eu poderia ali contemplar, né? Ter uma contemplação de um pôr do sol, de poder andar e até assim procurar um ambiente mais leve, né? Um ar mais leve, saindo um pouco desse ambiente frenético, de muitas frequências, certo? E, e foi uma das alternativas que eu procurei fazer para poder superar esse momento que eu estava atravessando. Minha comunicação ela foi muito afetada, sabe? Porque eu demorava a raciocinar para poder conversar com as pessoas, eu havia emagrecido de maneira, sabe, assim, terrível. Quem sabe algum dia eu possa mostrar para vocês fotos, né, de como eu estava naquele período, naquela época. E foi um período que tinha logo se instalado a pandemia. A pandemia havia já naquele ano, né, naquele ano de 2021, a pandemia veio e foi daquele jeito, né? Eu fico pensando quantos relacionamentos que houve
que se findaram, né, se romperam, quantos relacionamentos que acabaram na pandemia. Quantas pessoas que fizeram autoextermínio na pandemia, né? Quantas pessoas que só pela época morreram afetadas com o vírus. Então foi né, para todos, para quem passou pelo processo, pelo período pandêmico e que se encontra aqui hoje, vai saber muito bem, vai lembrar muito bem de como foi essa situação, né? Então, pessoal, então algo que eu procurei fazer, né? Eu procurei fazer as caminhadas, tá fazendo caminhada, eu com o uso da tecnologia na época, porque foi um dos grandes agravantes que veio gerar em mim uma ansiedade assim terrível, foi o uso de tecnologias, né? Então eu ficava ali com aquele excesso de dopamina, vendo conteúdo no TikTok, né? O conteúdo no Instagram e, e assim, de certa forma, esses conteúdos rápidos estavam me atrapalhando muito, né? Então, eu precisei, então, para superar, né, essa fase, para poder superar esse momento difícil, uma coisa que eu precisei muito é me apegar à fé. Para mim, eu acho que isso foi isso foi algo que foi uma das coisas mais fortes, que foi um dos ganchos para mim muito forte, foi ter apegado à fé, né? Então eu fazia, né, as minhas preces, eu gostava muito de fazer leitura, como até hoje eu faço isso, né? Eu sou muito inclinado, né, a estudar tudo, seja conteúdo religioso, conteúdo científico, filosófico, enfim. E então foi uma das coisas que eu me apeguei muito, foi essa questão da fé. E me retirava, né, para ficar recluso, eu me retirava para ficar mais isolado, fora da cidade, para ter os meus momentos de introspecção, de reflexão, de olhar para dentro, sabe? Mas tinha um dado importante e interessante, tem um dado interessante e importante, que é o que faz muitas pessoas continuarem ainda passando pelo processo de depressão ou sofrendo de forma ansiosa, né? Com ansiedade. Quando elas estão ainda presas ao passado. Elas ficam ainda com suas memórias, revivendo tudo aquilo como se estivesse revivendo agora no presente. E também, às vezes, naquela expectativa, né, do futuro, naquela expectativa da pessoa poder, anseando por algo, então também essa ansiedade derivada dessa coisa, desse anseio para que alguma expectativa em relação ao futuro se manifeste, se realize, concretize hoje. Então, algo que você precisa aprender é que eu e você, nós precisamos nos preocupar agora com esse estado chamado de presente. Nós precisamos nos preocupar com o presente, com o dia de hoje, tá? Para que você supere e vença. Então, o passado é necessário, importante que você coloque o passado lá no seu devido lugar, porque ele já passou e não existe mais. E agora, algo que nós temos é o presente, que nós podemos construir uma nova história. Nós podemos agora construir um novo capítulo na nossa vida. Então foi num belo dia, eu conversando com um amigo meu, esse amigo, por nome de, né, Flaviano, um amigo de infância, e ele fazia, né, academia, e um dia ele sugeriu para mim: rapaz, vai fazer academia, moço? Vai fazer academia?
E eu não dei muito, não dei muita atenção para isso não, sabe? Mas a conversa foi dando liga, a conversa foi sendo construída nesse sentido e um dia eu resolvi na academia para mim poder fazer um teste, um dia de teste. E é interessante que quando eu estava em muitos momentos da minha história, da minha vida, naquele período, eu sempre estava falando com o Criador, eu sempre estava falando com Deus, né? O Abba Celestial, né? O nosso Pai Celestial, com o Criador, com o Eterno Pai. E eu pedindo para Ele, né? Porque eu estava muito infeliz com aquela vida, eu estava muito insatisfeito, eu estava cheio de culpas, eu estava cheio de, de sentimentos nocivos. E assim, uma das coisas que eu estava muito infeliz, que era a questão da minha imagem. Sério, eu estava muito infeliz. E eu pedia para o Criador, pedia para Deus, porque eu gostaria de mudar minha imagem externamente. Só que eu precisaria mudar, primeiramente mudar internamente, começar fazendo essa mudança por dentro, para que ela se manifeste no exterior. Então, para que aconteça essa mudança, é necessário, primeira coisa, a gente mude o pensamento. Nós precisamos aprender a mudar os nossos pensamentos, tá? Nós precisamos aprender a quebrar os paradigmas, mudar os paradigmas, os sofismas que a gente carrega na nossa mente, que limita os nossos potenciais, que limita de nos enxergarmos além, de nos tornarmos melhores. Então é importante que você quebre esses bloqueios, tá? E eu me via nessa situação, eu precisava superar isso. Né? Então não foi fácil para mim poder ter essa superação. Mas foi um aprendizado muito grande que veio para que eu pudesse amadurecer, né? Como homem, amadurecer espiritualmente, amadurecer psicologicamente, amadurecer emocionalmente, amadurecer nos relacionamentos. Então, pessoal, foi com um belo dia que eu fui então na academia, né? E quando eu havia ido na academia, naquela ocasião, naquele dia, e aí eu fiz um dia de teste. Fiz um treino, fiz um dia de teste e foi uma experiência muito bacana, né? Na questão de dopamina, de sensação. E é interessante que eu havia chegado na academia e quando eu cheguei na academia, no primeiro dia de treino, eu cheguei lá com a camisa gola polo, a camisa com a manga um pouco comprida, eu abotoei ela até aqui em cima. Porque eu cheguei na academia num ambiente onde haviam pessoas que haviam já desenvolvido, né, fisicamente, e eu fui para lá com vergonha, muito magro. E aí após ter feito aquele treino, decidi treinar e fui treinando na academia e eu fui melhorando essa questão de melhorar a questão da parte elétrica no cérebro, de aumentar o raio de abrangência, né, de atividade elétrica no cérebro. E a partir daquele dia, então, eu comecei na academia e não parei até hoje, sabe? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Então, assim, as mudanças, elas irão acontecer na nossa vida a partir de uma atitude nossa. Através de uma iniciativa que você tomar, a sua vida vai tomar um norte diferente, a sua vida vai tomar um deslocamento diferente, a sua vida vai ter um viés novo. Então, eu espero que você, através desse vídeo, possa refletir. Talvez você que está desmotivado,
está com autoestima baixa, está com problemas emocionais, você passou por um divórcio, por uma separação, você está passando por um momento de abatimento, né? E eu quero dizer para você, é possível mudar de história, é possível mudar de vida, tá? É possível, talvez você que está num momento financeiramente vivendo mal, é possível, no dado momento para o outro, você viver financeiramente bem. Você viver financeiramente vivendo uma vida que você tanto desejou, tá? Então, é importante que você acredite, é importante que você não desista primeiramente de você, que você não desista porque é uma força maior, há uma força superior, há algo que nos sustenta mais do que o arroz com feijão. Existe uma força dentro de nós que nos impulsiona, né? E você está aí do outro lado vivo. Eu e você estamos aqui vivos. E isso é de grande significância, isso é algo de grande relevância. Isso é muito importante. Isso é porque há um propósito grande se nós estamos aqui, tá bom? Então, que você, um pequeno trecho dessa história, desse fragmento da minha história que eu estou compartilhando com vocês, possa servir para ajudar alguém, para que você, quem sabe a partir de hoje, tome uma iniciativa, tome uma decisão de poder mudar a sua história, tá bom? Bom, pessoal, quero pedir para você, para que você se inscreva neste canal, tá bom? O nome deste canal se chama Mente Livre, e o propósito desse canal aqui é desenvolver nas pessoas que assistirem este canal uma mentalidade livre, uma mentalidade forte, sabe? Sem nenhum tipo de cativeiro, né? Mental, de prisão mental, mas que a gente possa, através de uma jornada, de uma caminhada do saber, crescermos juntos, tá bom? Então você deixe o seu comentário, curta, compartilhe este vídeo, tá bom? Muito obrigado e um beijo no seu coração. Forte abraço. Tchau, tchau.